Eu gostava de sublinhar 2 ou 3 aspectos. O primeiro é dizer que quer na primeira fase, quer agora no fim do processo negocial, temos competitividade para a privatização da TAP. É muito importante. É diferente de 2012. Em 2012 tivemos apenas uma proposta, como sabem, e agora continuamos, já depois da fase negocial, com 2 propostas melhoradas, e isso é um sinal de que a companhia aérea, apesar das dificuldades, tem valor económico, valor estratégico, tal como o Governo sempre disse. Segundo aspecto, é o aspecto relativo ao processo, como disse a senhora Secretária de Estado do Tesouro, segue-se agora uma fase de análise. Nós ainda não tivemos ocasião de ter acesso às propostas, mas sabemos já que há alterações no projeto estratégico e, portanto, a TAP terá novamente de se pronunciar relativamente a esse mesmo projeto estratégico e falta saber se há diferenças relativamente à proposta financeira, mas essa é uma matéria que certamente, a seu tempo, a par pública dar-nos-á informação. É útil dizer-vos também que, face ao volume de trabalho que se segue nos próximos dias, é a intenção do Governo que o processo termine com uma decisão sobre privatizar ou não privatizar o mais rapidamente possível, mas como acabamos de receber as propostas, não podemos ainda confirmar os timings, procuraremos cumprir o timing que dentro do Governo estava previsto, mas depende da complexidade dos documentos que foram recebidos e que estamos agora a iniciar a análise. Admite que já não será no próximo Conselho de Ministros que esta decisão será tomada? Nem admitimos uma coisa nem outra. A agenda é decidida pelo Sr. Primeiro-Ministro. Vamos ver se as entidades têm ou não condições para poder emitir relatórios a tempo de poderem ser apreciados em Conselho de Ministros. Vários apelos que foram feitos para que... Não, a par pública agora trabalhará dentro dos mesmos calendários da fase inicial, mas é preciso também que a própria TAP se pronuncie. Se houver alterações significativas sobre os projetos estratégicos, como compreendem, estas matérias têm de ser ponderadas com grande detalhe por parte de todas as entidades que têm de se pronunciar. Ou seja, nós procuraremos que a análise seja rápida e pedimos às respectivas equipas que fizessem esse trabalho rapidamente. Mas não podemos garantir, face às alterações, que esse calendário possa ser mantido. Vamos ver como é que... Funciona divulgar o conteúdo das propostas ou continuamos neste clima de segredo que tem envolvido este processo desde o dia 15 de maio? Não, eu julgo que não houve segredo nenhum. Eu acho que compreendem que os aspectos de natureza financeira das propostas sejam, até à fase da decisão final, divulgados da maneira que os concorrentes entenderem, da parte pública e do Governo. Não há, obviamente, condições para estar a detalhar quaisquer aspectos da proposta, a não ser quando tomarmos a decisão final. Mas o Governo espera uma melhoria da parte financeira, tendo em conta os vários apelos que fez para a melhoria das propostas aos 2 candidatos e tendo eles entregue as propostas finais, o Governo espera de certo que o critério financeiro tenha sido melhorado. Nós esperamos, certamente, melhoria de propostas. Caso contrário, não teríamos 2 propostas entregues que tenham sido alteradas. Ou seja, é um bom sinal de princípio, mas nós não conhecemos ainda nenhum detalhe sobre as mesmas. Aqui o que queríamos era, através dos senhores jornalistas, comunicar ao país, não só da acusação da recepção, mas também o que é que se vai passar nos próximos dias. Isto é, que equipas variadas vão estar a trabalhar muito intensamente para que, em podendo, se possa cumprir o objetivo de até o final da próxima semana, ou seja, no próximo Conselho de Ministros se tome uma decisão, mas se isso não acontecer por volume de trabalho, também não é nada de estranhar, não há nenhuma alteração relativamente ao plano que existe, há apenas a análise. Parece-lhe aceitável que, perante tanta polémica que este processo tem provocado, continue a haver falta de informação, como neste momento está a ser reiterado? Não, mas insiste num ponto onde eu não o posso acompanhar. Não há nenhuma falta de informação. No momento, passados poucos minutos da recepção das propostas, a par pública emitiu um comunicado onde confirmou essa recepção de propostas, disse que eram propostas melhoradas e que agora estavam sujeitas à análise. Eu recordo que todo o processo é acompanhado por uma comissão independente de acompanhamento que esteve, aliás, quer presente na par pública, quer a quando da entrega das propostas a 15 de maio, quer hoje, a quando da entrega das propostas melhoradas. Ou seja, a Comissão Independente tem acompanhado o processo vai ser objeto de um conjunto de relatórios e depois da sua formalização, a documentação é entregue ao Tribunal de Contas e à CMVM. E eu queria clarificar este aspecto porque não houve até hoje nenhuma privatização deste Governo que não tenha sido considerada por entidades nacionais e internacionais
como um processo que não seja transparente, concorrencial e não discriminatório. E nós queremos, obviamente, que a prática continue a ser essa. Tendo em conta as propostas iniciais, que aspectos é que valoriza numa e noutra? Nós ainda não conhecemos as propostas. As iniciais? Não, as propostas iniciais, lançámos o desafio de natureza geral para que elas fossem melhoradas. Do ponto de vista financeiro, as matérias financeiras têm sido acompanhadas, sobretudo, pela senhora Secretária de Estado do Tesouro, as matérias de natureza estratégica pela tutela setorial, ou seja, pela minha equipa e a equipa do Ministério da Economia. É um trabalho paralelo, muito intenso, com muita gente. Estamos a trabalhar no sentido de poder transformar a TAP numa empresa maior e mais competitiva e tirá-la da crise financeira em que se encontra neste momento. O plano de redução de custos que a TAP vai apresentar nos próximos dias, como referiu ontem, é uma espécie de contrapartida aos investidores, tem medidas que podem não gerar contestação por parte dos dois candidatos? Não, e deixe-me clarificar esse ponto porque é importante. Os dois, eu próprio e a senhora Secretária de Estado do Tesouro, acertámos na quarta-feira passada, ou seja, bem antes da entrega destas propostas, que o plano de ajustamento de custos e de aumento de proveitos não seria divulgado nesta fase. Porquê? Porque, como sabem, nós temos reiteradamente dito isto, caso a privatização não tenha sucesso, nós temos de passar por um processo de reestruturação muito mais profunda, não é ajustamento, é reestruturação. Ou seja, era porventura contraproducente dar a conhecer um plano de ajustamento quando podemos estar a dias de ter de decidir uma coisa diferente. Não o desejamos, não o queremos que a privatização tenha sucesso. Oxalá os concorrentes tenham aceito o repto do Sr. Ministro da Economia, tenham melhorado significativamente as propostas e seja possível a privatização. Já não faltam muitos dias, com um plano de ajustamento de custos que está decidido entre nós, mas que por nossa iniciativa também não foi divulgado, ou com um plano de reestruturação, caso a privatização não aconteça, a empresa tem de facto de se tornar mais competitiva no mercado. Há alguma linha vermelha abaixo da qual o Governo admita não privatizar a TAP? Não, a dimensão desta proposta, como sabem, é financeira e estratégica, é de desenvolvimento da companhia, é de ligações à nossa diáspora, é de cumprimento de obrigações de serviço público. Não há propriamente uma condição que seja mais importante do que as outras, é o conjunto, é o conceito associado à privatização que está em causa. O hub tem de se manter em Lisboa e nos restantes aeroportos. Nós temos de ter a sede em Lisboa, temos de ter a empresa a crescer do ponto de vista de capacidade de investimento e de cobertura de novas rotas. Nós não podemos abdicar de uma destas condições, elas têm de estar todas cumpridas e agora é o momento das entidades que nos estão a ajudar neste processo se pronunciarem.